Pessoal, meu nome é Fabrício Ribeiro, sou psicólogo. Vamos lá de novo. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Ribeiro, sou psicólogo, psicanalista e hoje venho falar aqui para vocês a pedido aí das alunas e dos alunos da PUC da Praça da Liberdade, falar um pouco da psicologia jurídica, esse campo que eu tenho me dedicado aí ao longo desses anos. Eu comecei a trabalhar com psicologia jurídica no ano de 2000, principalmente nas varas criminais. Então a gente pode primeiramente localizar que esse encontro da psicologia com o direito, num primeiro tempo, ele não foi muito confortável, já que a psicologia, numa posição de se consolidar enquanto ciência, de certa forma topou um encontro com o direito que foi mais de potencializar o caráter punitivo do direito do que se dedicar de fato aos temas que interessavam a psicologia. Então, nesse primeiro momento, a psicologia estava a serviço do direito, muitas vezes deixando de lado algumas prerrogativas que eram constitutivas do campo da psicologia. Esse modo de encontrar o direito perdurou durante um tempo, principalmente até a década de 80, quando começa aí uma série de movimentos, principalmente políticos e sociais, que vão produzir efeitos muito interessantes no contexto social, que vão pensar a questão da responsabilização do sujeito, dos direitos humanos, da preocupação com a saúde mental, né, com as crianças e adolescentes, com os nossos idosos, com as mulheres, enfim, com a diversidade. Então, todo esse movimento foi muito importante para a psicologia, enquanto ciência aí no campo do direito. Então, se eu pudesse marcar uma virada importante para a psicologia, foi exatamente a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde nós vamos ver os psicólogos e psicólogas, de fato, começando a ganhar um lugar institucionalizado no campo do direito a partir da promulgação do ECA em 1990. Né? Evidente que outros movimentos vão ser muito interessantes aí nesse percurso, como a própria luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, que veio de alguma forma influenciar, né, ou participar, né, da consolidação da Lei 10.216, que tem a ver com o campo da saúde mental. Enfim, várias leis que vão interferir direta e indiretamente no nosso trabalho. Então, se eu pudesse para dizer para vocês um pouco, né, o que é o trabalho da psicologia no campo do direito, nós podemos destacar três grandes campos: as varas de família, as varas criminais e as varas de infância e juventude. Na vara de família, a gente pode destacar dois trabalhos muito importantes que vão acontecer. Um primeiro deles é o trabalho com os casais em litígio, né, que vão ali, de algum modo, dizer para o juiz que o seu casamento não deu certo, que a sua aposta amorosa não deu certo, que viver junto não foi possível, né, que essa aposta aqui de dois seria possível fazer um, né, não se concretizou. Né, então vão ali, de alguma forma, reclamar, né, pedir ou dizer, né, ou tentar apontar quem foi um culpado pelo fim dessa relação. E o trabalho da psicologia nesse campo é um trabalho muito importante para poder escutar essa família em sofrimento e construir junto com essa família, não numa perspectiva de um atendimento, né, mas entender ali qual que é uma resposta possível que o campo do direito pode dar e que vai acolher um pouco essa singularidade dessa família. Porque é um ponto muito interessante e difícil que aparece nesse trabalho, é como que os casais em litígio, eles fazem das crianças um objeto bélico. Né? Então, essa importância que o Estatuto vai ter, não só nas varas de infância e juventude, mas também aqui nas varas de família, de tomar essa criança enquanto prioridade absoluta, enquanto alguém que precisa de alguma forma de uma atenção integral e que é preciso preservar os laços familiares, seja de pai ou de mãe, porque se nesse momento marido e mulher não mais existem, é preciso manter aí essa relação do pai e da mãe,
né, que a criança possa de alguma forma ter preservado essas funções que são muito importantes para o desenvolvimento dela. Então o trabalho da psicologia vai ser importante, inclusive para poder escutar, né, como que isso pode se desenvolver e se organizar a partir dessa intervenção do juiz. Aí são feitos relatórios, pareceres, dizendo aí, né, como que essa família se organiza e que medida pode melhor atender cada um desses casos. É evidente que o psicólogo e a psicóloga não vai dizer, juiz, né, aplique tal medida, mas de alguma forma, a partir desse contexto, né, o juiz, a partir dos elementos, né, do direito que ele tem, vai poder tomar a melhor decisão. Um outro trabalho interessante nesse campo é a mediação de conflitos, que inclusive vai evitar que esses casais em litígio se arrastem em processos aí longos ou algum outro litígio, né, que possa aparecer no campo da família. Alienação parental, né, também é um trabalho que tem aparecido muito no campo da vara de família, como que nesse processo aí de acompanhamento dos casos, marido e mulher, agora não mais marido e mulher, podem tomar a criança como esse sujeito aí que vai ser um elemento que vai servir para culpabilizar o outro, ou castigar o outro, etc. Então a alienação parental também é um tema que vai aparecer e o trabalho do psicólogo e da psicóloga vai ser um pouco nesse sentido de escutar esse sofrimento e tomar a justiça enquanto algo que possa operar e produzir um certo contorno e dar um fim, né, nisso que vai para além do sofrimento que já existe numa separação. Então a vara de família é um campo interessante da psicologia jurídica. Nas varas criminais, eu vou destacar para vocês dois grandes campos. Um deles é o trabalho com a saúde mental, né, com os loucos infratores. E aí, aqui em Minas Gerais a gente tem um programa chamado PAI-PJ, Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, que vai acompanhar esses pacientes e de algum modo, junto aí com o direito, propor a melhor medida para cada caso. Ou seja, que se num primeiro tempo aquele sujeito que encontrou no ato fora da lei um modo de tratar o seu sofrimento ou de produzir uma inserção no campo social, um laço meio que atrapalhado no campo da cidade, ele vai ser convocado a produzir as suas razões, a se responsabilizar por esse ato, além de pensar aí no campo da saúde mental a necessidade de um tratamento e de uma inclusão social, porque muitas vezes vários desses casos nunca tiveram acesso a um tratamento adequado ou tinham um laço muito frágil com esse tratamento. Então o trabalho do PAI-PJ aqui em Minas Gerais, e hoje ele não está só mais em Minas, existem outros lugares onde esse trabalho acontece, como o PAI-LI em Goiás, o PAI-MA no Maranhão, no Piauí também tem uma experiência parecida com o PAI-PJ, que é esse acompanhamento dos pacientes judiciários durante o tempo, né, do cumprimento da sua pena, tendo como objetivo promover o tratamento adequado, né, e aí tomando a inserção na rede de saúde mental, tomando aí os movimentos da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica como um ponto orientador importante, né? Então é um programa que já é reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça e tem colhido bons frutos, e o trabalho da psicologia é fundamental na escuta desse sujeito e na construção desse processo de responsabilização e de reconstrução do laço desse sujeito com a cidade. Então esse é um ponto muito importante, um trabalho interessante aí no campo da psicologia jurídica. E por que não citar também o trabalho que o psicólogo estabelece, que a psicologia estabelece dentro das prisões, né? Esse lugar aonde o juiz tem para encaminhar ainda, né? Porque as prisões ainda são uma das soluções que a gente dá para o fora da lei. A gente tem construído algumas outras, o direito tem produzido outras respostas, como as APACs, né? Que também tem a participação de psicólogos, como as penas substitutivas, né? Então a prisão não tem sido o único modelo, mas ainda é o maior modelo, né, punitivo, né, e
e entre aspas, de responsabilização desse sujeito, muito entre aspas, né? Porque a gente sabe que a prisão no Brasil, ela tem uma função quase que segregativa, né? Enfim, mas não vamos entrar nesse tema. Mas a psicologia vai ter um trabalho importante também dentro das penitenciárias, escutando aí esse sujeito em sofrimento, né, tentando de alguma forma construir algo com relação à responsabilização, mas é muito difícil, né, porque são muitos presos, um contingente de uma equipe, né, muito pequena. Então, mas é um trabalho muito importante, que é uma resistência, né, também da psicologia dentro dessas instituições, levando o discurso dos direitos humanos, né, de alguma forma da responsabilização do sujeito diante de uma instituição tão dura, né? Então é um trabalho muito importante. E um último campo que eu preciso dizer para vocês é a questão do trabalho psicólogo no socioeducativo, né? O socioeducativo que veio se constituir a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente tem na psicologia um campo muito importante de escuta desses adolescentes, de construção de novas saídas, de responsabilização pelos seus atos, né? de construção de novos projetos, né? Então, esse trabalho, né? Vai ser um trabalho multidisciplinar, porque essas instituições, seja a configuração que elas tenham, né? Ela sempre vai contar, geralmente, com uma equipe multidisciplinar, direito, psicologia, serviço social, né? Vez por outra, um outro profissional pode entrar, como TO, enfim, mas essa tríade geralmente vai aparecer em vários programas e projetos, e é muito interessante como que, de algum modo, a psicologia ela vai poder escutar esse detalhe, né? Isso que é singular em cada caso e que pode, de alguma forma, fazer muita diferença num processo jurídico. É interessante nesse campo da psicologia e o campo do adolescente em conflito com a lei, porque nós podemos trabalhar nas instituições diretamente endereçadas ao juiz, por exemplo, lá na vara de infância e juventude, né, com o juiz visitando as unidades socioeducativas e dando pareceres lá para o juiz de como que esse sujeito está caminhando na medida, assim como trabalhar na própria medida socioeducativa, que são 6, né, se eu não estou enganado, advertência que é feita pelo próprio juiz, obrigação de reparar o dano, que também está vinculada à justiça, prestação de serviço à comunidade, que é um programa, liberdade assistida, as casas de semi-liberdade e a internação, né? Então, todas essas medidas, elas vão tanto precisar da psicologia dentro do corpo dos funcionários do TJ, ali auxiliando o juiz, como fora, né, no campo da execução dessa medida. Então, é muito interessante que a psicologia ela vai estar tanto na justiça, ali enquanto auxiliar do juiz ou do promotor de justiça, né, na promotoria também é um lugar onde o psicólogo, né, a psicóloga vai se inserir para promover essa escuta e de alguma forma entender como que o direito pode colaborar em cada um desses casos, como nos programas e projetos que são, por exemplo, o PRESP, né, que vai acompanhar os egressos da penitenciária. Então, esse campo de articulação da psicologia com o direito vai ter uma diversidade muito grande, porque você pode trabalhar tanto vinculado diretamente com a justiça, ou em programas e projetos que de alguma forma se conectam com a justiça. Em ambos os casos, entendo que o trabalho da psicologia jurídica vai acontecer. E aí, né, caminhando para o nosso final dessa nossa conversa, espero que a gente possa conversar em outros momentos, dizer um pouco aí de qual que é a média salarial, né? Isso vai variar muito, porque depende de onde você vai estar trabalhando, se vai ser na justiça, se vai ser na assistência, enfim, de algum modo os salários vão mudar, mas vou dar uma referência para vocês do último concurso do TJ que aconteceu. O salário inicial, se eu não me engano, era 3.224, alguma coisa assim,
É evidente que o tribunal tem um plano de carreira, né? Esse salário vai crescendo ao longo aí dos anos. Enfim, poderia conversar com vocês aqui muito mais tempo, né? Mas deixo aí meu abraço à turma e espero que eu tenha deixado um pouco da psicologia jurídica para vocês aí na disciplina. Um grande abraço.